Muitas pessoas acreditam que doar bens em vida é a melhor forma de evitar os problemas do inventário. Mas e se eu te disser que isso pode ser um grande erro? Olá, o meu nome é Lucas Felipe Serber, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial da família. E no vídeo de hoje eu vou lhe explicar por que a doação de bens em vida não é uma boa solução para evitar o inventário. Se você está pensando em doar seus bens em vida para os seus filhos, assista esse vídeo até o final. Vou te mostrar os principais riscos da doação e por que o planejamento patrimonial da família é a melhor forma de proteger o patrimônio e evitar os problemas do inventário. E é claro, se você tiver alguma dúvida, basta deixá-la aqui nos comentários. Quais são os principais problemas então da doação de bens em vida? Eu quero lhe apresentar aqui 3 deles. O primeiro é a tributação alta. A doação de bens em vida está sujeita ao ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação. O ITCMD é um imposto que incide tanto na herança como na doação de bens em vida. E o que isso significa? Significa que ao fazer a doação de bens em vida, você pagará o mesmo imposto do inventário, mas de forma antecipada. E isso implica na mesma alíquota que pode chegar até 8% do valor de mercado dos bens. Então, a nossa primeira conclusão que tiramos aqui é que a doação de bens em vida não fornece benefícios em relação ao aspecto tributário. O segundo problema é a perda de controle dos bens. Após a doação, os doadores, que são os pais, perdem o poder de decisão sobre os bens. Afinal, a propriedade foi transferida aos filhos. E ainda que os pais reservem o usufruto vitalício, isso não garante a eles o controle. O usufruto permite que os pais continuem a usar e fruir do bem. De forma mais simplificada, permite que eles morem, usem e recebam a renda proveniente desse bem. Mas e se os pais quiserem vender o imóvel? É justamente aí que surge o problema da perda de controle. Os pais precisarão pedir a autorização dos filhos, que podem ou não concordar. Mas não para por aí. Às vezes é necessária até mesmo a assinatura de genros ou noras para isso. Já pensou nesse problema? O terceiro problema é a impossibilidade de arrependimento. Mudança nos relacionamentos familiares podem tornar a doação uma decisão ruim. E se os filhos começarem a tratar mal os pais após já terem recebido o patrimônio em adiantado? Difícil pensar nisso, mas é possível. Além disso, após concretizada a doação, ela é praticamente irreversível. Primeiro, porque vai precisar da concordância dos filhos. E mesmo que isso não seja um problema com os seus filhos, tem a questão do custo, uma vez que o filho precisará doar de volta o bem para os pais, pagando mais uma vez o ITCMD. O custo disso torna praticamente irreversível a doação, tornando inviável o arrependimento. Quero lhe contar também um caso real na qual a doação de bens em vida trouxe um grande prejuízo para uma família. Nessa família, os pais possuíam vários imóveis e 2 filhos. Buscando evitar o inventário, os pais doaram cada um desses imóveis para os 2 filhos. Assim, para evitar briga, cada imóvel foi dividido pela metade para cada filho. E o que aconteceu foi o seguinte: surgiu uma excelente oportunidade de negócio em relação a um desses imóveis. Os pais receberiam pela venda desse imóvel mais de 5 vezes o valor que tinham pago nele. Os 2 filhos concordaram, sem problema. Mas um desses filhos estava enfrentando um processo de divórcio. E adivinhe quem não concordou? E nesse ponto, você pode me dizer que o imóvel recebido em doação não se comunica no regime de casamento e que não seria necessária a outorga dessa nora. E é verdade, mas na prática é um pouco diferente. Os cartórios, por normas do CNJ, exigem a assinatura dessa nora como assistente. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi possível conseguir a autorização judicial para ignorar a autorização dela, mas isso levou algum tempo e o comprador desistiu da aquisição. Ou seja, os pais ficaram no prejuízo porque não possuíam mais o pleno poder de controle e decisão sobre o patrimônio. Se a doação de bens em vida traz tantos problemas, qual é a melhor solução para evitar o inventário? A resposta é o planejamento patrimonial da família. O planejamento leva em consideração os aspectos individuais de cada família, entendendo a composição familiar, a estrutura do patrimônio e o interesse dos pais em relação ao futuro dos seus filhos e do seu patrimônio. A partir disso, é possível criar um projeto específico para essa família, no qual ficará definido como serão organizados os bens dentro de uma instituição conhecida como holding familiar. A holding familiar é um sistema composto por uma ou mais empresas, no qual ficarão guardados e protegidos todos os bens da família. O controle e a administração desse sistema e de todo o patrimônio são dos pais enquanto forem vivos. Quando eles não estiverem mais aqui,
tudo é transferido para os filhos de forma automática, lícita, segura e sem inventário, e sem perdas financeiras também. Na holding familiar, é realizado um planejamento tributário que permite reduções de até 90% em relação a todos os custos e impostos envolvidos no inventário. Ao contrário da doação, na holding familiar, os pais mantêm o controle e a administração de tudo, e não dependem da autorização dos filhos, muito mais dos genros ou noras para tomar decisões a respeito do seu patrimônio. É possível vender, adquirir novos bens e até concedê-los em garantia se assim for necessário. Em resumo, os pais continuam no controle absoluto do seu patrimônio e dos seus bens. Podemos concluir então que a doação de bens em vida pode até parecer uma boa ideia na medida que evita o inventário, mas ela traz mais problemas do que soluções. O planejamento patrimonial da família, feito através de uma holding familiar, desde que acompanhada por um profissional especializado nesse assunto, é a maneira mais segura e eficiente de evitar o inventário, reduzir impostos e garantir que o seu patrimônio fique protegido. Se esse conteúdo te ajudou, eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais dicas sobre planejamento patrimonial e holding familiar. E me conta aqui nos comentários, você já tinha pensado em fazer doação de bens em vida? Já conhecia todos os riscos envolvidos nela? Obrigado por assistir e parabéns por estar aqui buscando a melhor forma de proteger o futuro da sua família. Nós nos vemos no próximo vídeo.